Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos. Você está aqui no canal Geração Eleita, o canal que não fala aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E hoje estamos falando sobre uma bomba aí que aconteceu, né, na vida aí do pastor Samuel Mariano, bem conhecido no Brasil todo, né, a qual uma mulher solta um áudio dizendo que estava mantendo tinha um caso extraconjugal com o pastor. E eu não estou aqui nem como para defendê-lo, né, e nem para acusá-lo, né, de tal ato, nem ela, nem ele, mas eu fico pensativo em algumas coisas que acontecem. De repente você pode concordar comigo ou não concordar, mas entendemos o seguinte, que a voz do acusador, ele tem mais poder do que a pessoa que está sendo acusada. A gente pode entender sobre isso. Quer ver um exemplo? Por que esse áudio vazou na mídia, né? Algumas plataformas aí, tem pessoas com esses áudios aí. Por que isso vazou? Por que chegou a esse ponto de uma pessoa chegar e denunciar ele por ter tido uma relação extraconjugal com ela? O que ela ganharia com isso? Quer dizer que, de repente, agora ela se sentiu inspirada pelo que aconteceu e dizia, ó, não, vamos confessar a verdade a todo mundo precisa saber o que ela está ganhando com isso. Ou se está ganhando, estou dizendo que ela está ganhando alguma coisa. E eu ouvi os áudios, né, a qual ela usa o áudio como uma questão de segurança, dizendo que se acontecesse alguma coisa com ela ou com a sua família, né, para que as provas, ela falou que tem provas. A questão é que é uma coisa muito complexa você falar sobre isso, de uma pessoa que é acusada de adultério, que é uma coisa muito pesada, muito forte, ainda mais no seio da igreja, e a posição que ele tem, porque na realidade é como uma pessoa saísse de um charco de lodo, de lama, e se sacudisse e espirrasse lama em outras pessoas. Porque, por exemplo, a família do Samuel, do pastor Samuel Mariano, se torna, abala a família, abala né, a instituição, né? E ela falou que foi oferecida a ela R$ 10.000 e um carro, tava nos vídeos, no áudio, né? Para que ela entregasse os materiais e morresse esse assunto. Aí eu me pergunto, R$ 10.000 e mais um carro? Ela não quis, diz ela que ela não quis. Por qual motivo? Eu já vi alguns casos de pessoas que se envolveram com um cargo de liderança. E qual o problema dessas pessoas que se envolvem com cargo de liderança? É ela querer mandar no local que essa liderança age. Quer ver um exemplo? Teve um caso de uma jovem que era amante, né, começou a se envolver com um líder, e ela queria dar pitaco, né, escolher as coisas. Quando o tal líder colocou ela no lugar dela, ela pulou e começou a revelar que estava tendo um caso com ele. Então, na realidade, ela estava amando a posição, né, social ali no momento. O que eu quero dizer? Eu não vejo diferença dessa mulher, entendeu? Que ela revelou para todo mundo. Por quê? A Bíblia nos fala assim, aquele que confessa o teu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Bom, ela poderia confessar o seu pecado? Sim. Ir conversar com o presidente da matriz, né, geral, conversar e resolver o seu problema. Mas por que trazer à tona? Porque é um pastor de mídia, essa é a realidade, né? E trazendo
esse caso à mídia, vamos ficar famosos aí por alguma semana? Vamos. A questão é isso aí, é que eu não estou dizendo que se ele fez, ele está certo. Se ele fez, ele precisa pagar, né? Ele primeiro vai ter que prestar conta a Deus, e depois a sua esposa, e depois a congregação. Você está entendendo? Agora, o que eu questiono é por que ela agora está fazendo isso? Por que não parou de cometer o pecado? Só que, por exemplo, quando a bomba explode, alguém tem que ser o culpado, né? Vamos jogar a culpa para alguém. Então a gente entende o seguinte, o primeiro erro dela é que ela não tinha que, desculpa que eu meio termo pejorativo, você vai entender, dar a marmita dela para ninguém, que a marmita dela é do marido dela, entendeu? Depois que comeu, acabou de comer a marmita, de repente se sentiu menosprezada. Se aconteceu, né? Porque eu quero falar uma coisa sobre o que se aconteceu ou se aconteceu. Acontece o seguinte: se você chegar e me acusar dizendo que está gestante da minha pessoa e depois prova que não está, beleza, não tem filho nenhum. Mas será que ele saiu com ela ou não? Um vai falar assim, saiu. Outro vai falar assim, pô, não sei. Você tá entendendo? A acusação já ficou. A pulga atrás da orelha já tá. Se saiu comigo, se não saiu. Eu já tô sendo já acusado já de ter um caso extraconjugal, mesmo que eu não tivesse um caso extraconjugal. Porque a palavra, como eu falei lá atrás, a palavra do acusador, ela tem mais peso. Se ela tem provas, beleza, ela tem que mostrar essas provas perante a assembleia da igreja geral. Acabou, vamos analisar as provas e entrar num consenso. Eu fico tentando entender por que essas pessoas vão à mídia. Tentar expor uma coisa à mídia, a qual ela tem que resolver perante aos seus irmãos. A Bíblia fala, Paulo fala, se tem alguma coisa contra o seu irmão, você resolva ali entre eles. Não, vamos vazar porque o áudio vai ser notório. Aí vocês trazem o escândalo para a casa de Deus. E Jesus fala, é mister que vem o escândalo, mas ai daqueles que vem o escândalo, tá bom? Se ela se arrependeu, ela fala, opa, eu preciso preservar a comunidade. Não, fulano vai ter que pagar pelos atos dele, eu vou ter que pagar pelos meus atos, a gente vai perante a liderança maior e resolve isso aí, vê como vai ficar. Acabou. Mas quando traz para todos, você traz um escândalo maior. Eu ganho o que com isso? Alguma coisa eu tenho que estar ganhando. Ah, não, é por justiça, porque eu amo a Deus. Será mesmo que ama a Deus? Expondo outros irmãos. Ah, você é daquela igreja lá, onde que aquele pastor lá, com aquela irmã lá. Rapaz, que patifaria que fizeram. Olha aí. Você está entendendo? Não estou aqui protegendo o pastor Samuel Mariano, nem que protegendo ela. Se aconteceu, eu gosto sempre de colocar o ar da dúvida, porque eu não sei o que aconteceu. Ela tem prova, ela coloca as provas, que até agora eu não vi nada ele se manifestando sobre isso, entendeu? Porque é uma coisa difícil, eu sinto pena se realmente aconteceu da esposa, né? Porque a esposa fica manchada, né? A família sofre o golpe, entendeu? Pode ter acontecido? Pode, como também não pode ter acontecido. Não conheço a índole da mulher que está denunciando o pastor Mariano, eu não conheço ela, também não conheço a índole do pastor Mariano, né? Samuel Mariano, na sua intimidade, como é. Todos podem errar e cair, porque isso aí está sujeito a todo mundo. Tá? É o que Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, estamos sujeitos, tá? Todos estão sujeitos a uma queda. Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Temos que vigiar, ficar atento,
né? Porque quando você está numa posição, sempre vai aparecer pessoas que vão querer se aparecer nas suas costas, igual o papagaio, né? Vão querer sempre estar aqui, ó, aparecendo. E aí você tem que ter uma vigilância total. Tá bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai, graça e paz. Se o céu é o limite, a igreja de Cristo está indo para lá. Graça e paz.